Olá a todos, pessoal. Iremos começar nossa aula agora sobre leitura de entrada analógica no Arduino. Tudo bem? Através aqui da plataforma simuladora Tinkercad, tá? Então, através do simulador Tinkercad, vamos aí aprender um pouquinho sobre leitura analógica, né? Na placa Arduino Uno. Então, vamos começar. Pessoal, antes de mais nada, precisamos entender que o nosso Arduino, ele funciona como uma placa digital, tá? É uma placa eletrônica aí que conversa, né, através de números binários digitais, ou seja, 0 e 1, né? Ligado e desligado, tudo bem? Se ele trabalha com somente 0 e 1, como que ele pode fazer a leitura de diversos valores, né, através de um sensor, por exemplo, né, um sensor aí analógico? É simples, existe um conversor, né, analógico para digital. Então esse conversor faz a leitura analógica de tensão, tudo bem, entre 0 e 5 volts para o nosso Arduino Uno. Depende do modelo do Arduino, né, isso também. Então no nosso Arduino Uno, entre 0 e 5 volts, o conversor faz essa leitura de tensão elétrica e depois transforma em um valor aí digital, tá? Esse conversor analógico para digital, ele tem uma resolução de 10 bits. O que isso significa? A quantidade de valores que ele pode trabalhar, né? Então, bits, pessoal, para a gente saber qual a quantidade de valores, a gente faz essa seguinte conta, né? Como é um sistema numérico binário, ou seja, base 2, nosso sistema numérico decimal tem base 10, correto? Porque são 10 algarismos, né, de 0 a 9. Então, o sistema numérico binário só tem dois números, 0 e 1, então a base é 2, tá? Então, base 2 elevado à quantidade de bits, né? Aqui no caso é 2 elevado à décima, tá? E aí nós temos 1024 valores, né? Ou seja, de 0 até 1023 são os números que ele pode trabalhar, tá? De 0 até 1023. Ou seja, na quantidade se trata de 1024 valores, tá? E aí, isso acaba gerando uma resolução muito boa, né? Porque imagina, 1024 valores, né? Você vai pegar 5 volts, que é a leitura, né, que ele consegue fazer, e você vai dividir por 1024. Então, temos aí, olha esse valor aqui, ó, é o valor de resolução, né, numa entrada analógica do nosso Arduino, tá? Então, aqui eu tenho 4,9, né, arredondando, 4,9 milivolts, tá? Milivolts, é um valor bem pequeno. Então, a cada praticamente 5 milivolts, o Arduino consegue detectar essa mudança, né, essa variação de tensão. Ele consegue ver, perceber, né, a mudança de 5 em 5 milivolts, arredondando. Beleza? Então é assim que o Arduino faz a leitura aí do pino analógico. Beleza? Então vamos aqui fazer um teste, pessoal. No nosso primeiro teste, nós temos aqui, ó, eu liguei o pino 2, tá? Um pino digital. Vamos trabalhar com ele como saída digital, tá? Liguei ele aqui numa entrada analógica A5, tá? Por que eu fiz isso, né? Se o pino digital ele só tem dois valores, né, como saída, ou 0 volts ou 5 volts, né? Então eu quero ver como que o Arduino ele vai interpretar esses 0 volts e esses 5 volts, tá bom? Então aqui no nosso programa, né, quais são os comandos que eu utilizei? Pin-mode, né, só para transformar esse pino 2 em uma saída. Coloquei aqui serial begin, que é padrão quando a gente vai utilizar a comunicação serial. Isso vocês já viram, né? Aqui no void loop, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, né, o pino 2. Depois eu comento esse outro comando, tá? Depois eu comento.
Então, o que eu fiz aqui no pino digital? Eu liguei, certo? Com esse comando aqui. Esperei 1 segundo. Depois eu desliguei, tá? O mesmo pino digital 2. Esperei mais 1 segundo com ele desligado. Depois voltei ao início. Então, ele vai ficar piscando dessa forma, tá? Fica ligado 1 segundo, depois desligado 1 segundo. Depois volta a ficar ligado assim infinitamente, beleza? E agora esse comando aqui, ó, que eu havia mencionado antes. O que que ele significa, né? Serial print vocês já conhecem, certo? É somente para ele postar aqui no monitor serial, né, um valor. Qual valor? Esse daqui, ó. Esse sim é um comando novo aí para vocês, tá? Analog read. Read vocês já sabem que é leitura, não é verdade? Lá do digital read, leitura digital, aqui é diferente, é leitura analógica, tá? E aí ele mostra aqui que estamos utilizando o pino A5, tá? Pessoal, vocês podem me perguntar por que aqui, ó, no void setup, né, o void de configuração, eu não coloquei pin mode, o pino A5 como uma saída, né? Vamos lá. Os pinos digitais, de 0 até 13, eles podem ser tanto saída quanto entrada, não é verdade? Eles podem tanto controlar algo como ler também, desde que seja somente esses dois valores, ou 0 ou 5 volts, né? Já esses pinos A0 até o A5, eles são somente entradas, pessoal, tá? Eles não funcionam como saída, somente como entrada. Então, eu não necessariamente preciso configurar ele aqui como uma entrada, beleza? Depois nós vamos ver mais para frente, se queremos controlar algo que varie a tensão, ao invés de ser somente 0 ou 5 volts, se queremos variar essa tensão, nós utilizamos o PWM, tá? São esses pinos aqui de cima que possuem esses sinais aqui, ó. Parece uma onda alternada, né? Esse sinal. Então, deixa eu até dar um zoom aqui, ó, pessoal, para vocês verem melhor. Aqui, ó, pronto. Então, esses sinais aqui, ó, o pino 3, 5, 6, 9, 10 e 11, eles conseguem, né, simular uma saída analógica. Eles não são, mas eles podem funcionar como se fossem. Beleza? Mas através de uma técnica PWM que nós vamos estudar aí nas próximas aulas, tá bom? Então, continuando, pessoal. Ele faz a leitura, né, analog read desse pino A5, tá? O que eu fiz aqui foi simplesmente postar essa leitura, beleza? Ele faz a leitura e já posta ao mesmo tempo. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em simular e vamos ligar meu monitor serial. Olha lá, já aparece, ó, dois valores, 1023 e 0, tá? Esses valores aqui estão em binário, certo? Na verdade, eles já foram decodificados aí para a parte digital, tudo bem? Então, ele não está mais em tensão, não é um valor de tensão, é um valor digital. Então, 0 significa 0 volts e 1023 significa os 5 volts, tá? São os valores aqui, os únicos valores, né, que essa saída digital pode oferecer, ou 0 ou 5 volts. Então, aqui está a leitura analógica do pino A5. Beleza? Tranquilos, pessoal? Vamos passar aí para o próximo experimento. Pronto. Aqui na montagem, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Temos aqui, ó, o positivo 5 volts, eu coloquei aqui no barramento do protoboard, tá? O negativo aqui, o GND, né, que é o nosso 0 volts, eu coloquei no barramento do protoboard negativo, né? E aí eu fiz um divisor de tensão com um LDR e um resistor, tá? Para quem não conhece, o LDR é um sensor de luz, né? Ele funciona como uma resistência, beleza? Então por isso que é um divisor de tensão aqui, né? Que normalmente são dois resistores. Aqui temos também um LDR funcionando como se fosse um resistor. Na verdade ele é um resistor, ele varia de acordo com a luz, né? Então, conforme vai variando a luz nele, ele vai mudando o seu valor de resistência. Quanto maior a luz, menor a resistência dele, tá? Então, assim que funciona o nosso LDR. E aí nós queremos fazer a leitura aqui
do nosso LDR através de uma entrada analógica, né? Eu coloquei aquele no A4, tá? Entrada analógica A4. Pessoal, percebam o seguinte, em um dos lados eu coloquei 5 volts, né, do meu LDR, no outro lado eu coloquei 0 volts aqui no resistor, entre os dois, né, no ponto de conexão entre o LDR e o resistor é que eu estou colocando a minha entrada. Ou seja, sempre haverá uma queda de tensão sobre esse resistor. Por que eu estou falando isso? O ideal é sempre ter a variação de 0 a 5 volts em cima do LDR, né? Se eu tiver essa variação entre 0 e 5 volts, né, aí sim a leitura seria perfeita. Mas, para eu conseguir fazer a leitura, eu tenho que colocar esse resistor, que fazer essa divisão, né, de tensão. Portanto, a leitura não será perfeita. Não iremos aproveitar toda a tensão. Né? Vou colocar aqui dois voltímetros, tá, pessoal? Só para a gente perceber o que eu estou falando em relação à tensão em cima de cada componente, tá? E vai ficar um pouco mais claro. Deixa eu colocar aqui, ó, o nosso código, bem simples. Criei uma variável int leitura, ou seja, uma variável inteira, né, que tem o nome aí de leitura. Configurei aqui a comunicação serial. Aqui eu estou usando o sinal de atribuição, lembre-se disso, não é igualdade, é atribuição. Ou seja, eu estou jogando a leitura do pino analógico 4 dentro dessa variável. E aqui eu estou postando essa variável. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, com esse comando. Certo? É exatamente a mesma coisa, só que feita de forma diferente. Tá, pessoal? Aqui eu estou postando a leitura A5, aqui eu estou postando a leitura A4. Tudo bem? Só escrevi de forma diferente, mas é exatamente o mesmo funcionamento. Tá? Mas depois vai ficar claro por que eu fiz isso daqui. Então vamos lá, vamos testar. Vou abrir meu monitor serial aqui. Deixa eu apagar as leituras anteriores. Vamos simular. Então ele começou a colocar aqui, ó, no monitor serial o valor 54. Né? Lembre-se que antes era 0 ou 1023. Não é verdade? Eram os valores mínimos e máximos. Aqui o valor mínimo está sendo 54 dessa leitura que ele está fazendo. Né? Então vamos variar aqui, ó, o nosso LDR. Vamos variar até o máximo. Né? Então percebam que ele foi para 974. Ou seja, ele não está chegando no valor zero e também não está chegando no valor 1023. Né? Por que ele não está chegando nesses valores? Por conta da tensão que fica em cima do resistor. Né? Então, pessoal, existe aqui uma diferença, né, de tensão. Na verdade, aqui o que o Arduino está vendo é a tensão em cima do resistor, né? Porque eu coloquei o negativo desse lado. Mas dá no mesmo, tá, pessoal? Não influencia nada. O ponto que eu estou querendo chegar é que em cima do LDR ou do resistor, dá no mesmo, né? Deveria chegar os valores 0 ou 5 volts. Mas como é um divisor de tensão propriamente dito, nunca chegará, tá? Mas o valor do resistor influencia nisso, beleza? Eu fiz alguns testes aqui, os resistores que me deram a melhor faixa, ou seja, o melhor range aí, né? Foi esse daqui de 974 até 54, né? Se não me engano, deixa eu testar aqui novamente. Acho que ele chega até 54. Olha lá. Então, foi o melhor range aí que eu consegui. Foi com os resistores de 10K e 11K. Tá? Os outros resistores tiveram uma faixa aí menor de funcionamento. Tranquilos, pessoal? Então, eu faço a variação aqui, muda também o valor da leitura, que é o que eu preciso realmente. Né? Percebo que ele chega próximo aos 5 volts aqui, e chegando no limite do outro lado, ele chega a milivolts, não chega a zero, né? Mas chega
em alguns milivolts ali, tá? Então é um valor razoável, digamos assim, um valor bem adequado, tá? Se houvesse, por exemplo, uma fonte de tensão externa maior do que 5 volts, aí sim eu poderia fazer um divisor de tensão perfeito, né? Mas como eu estou utilizando na prática aqui os 5 volts próprio do Arduino, e a leitura máxima dele é 5 volts, né? Aqui a leitura analógica é 5 volts, né? O limite dele. Então ele nunca conseguirá chegar, através de um divisor de tensão, na leitura máxima. Beleza? Agora, se houvesse, por exemplo, uma fonte externa aqui de 12 volts, eu conseguiria fazer uma divisão, um divisor de tensão, onde em cima do LDR conseguisse variar de forma proporcional de 0 a 5 volts. Tudo bem? Pessoal, tranquilos? Deram para entender? Então, assim que funciona a leitura analógica de um sensor. Agora, vamos aplicar isso? Né? Então, nas aulas passadas aí, nós utilizamos o if-else, correto? Agora, nós podemos aplicar o if-else. Vamos lá. Aqui, ó. É o mesmo circuito anterior, utilizando aqui o LDR e o resistor, só que eu coloquei alguns LEDs a mais, né? Vamos ao programa aqui, ó. Rente leitura, igual o programa anterior. Coloquei aqui as saídas, né? Os LEDs como saída. Configurei a comunicação serial. Aqui no Void Loop, a mesma coisa do código anterior, né? Então eu fiz a leitura do pino A4, que é o meu LDR ali, e coloquei na variável leitura. Tá? E aí, pessoal, o que mudou agora nesse programa? Eu coloquei 5 if-elses. Cada um desses if-else é para controlar um LED, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, se, né, a leitura for menor do que 60, ele vai ligar o pino 13, ou seja, o LED vermelho. Senão, ele deixa desligado. Tá? Depois, o próximo if. Se a leitura estiver entre 60 e 920, ele liga o pino 13, né, que seria o LED ali amarelo. Não deixa desligado. E assim por diante, tá, pessoal? Então, com os valores que eu obtive, né, desse divisor de tensão aqui, eu faço o funcionamento ali dos meus LEDs. Vamos aplicar para ver? Vamos colocar aqui, ó, simulando. Né? Então, olha que efeito bacana que fica, né? Na prática, o que seria? Qual a aplicação disso daqui? Seria, na verdade, um medidor de luminosidade, né? Então, vamos lá. Então aqui, ó, está totalmente escuro, no meu LDR. E conforme eu vou variando, pessoal, olha lá. Os LEDs vão pulando de um para outro, tá? Conforme eu vou variando, ele vai pulando de um para outro, né? Até que ficou o ponto mais claro aí do dia, né? Depois ele vai retornando novamente, né? Vai escurecendo o dia, né? Ele vai voltando, né? Os LEDs, tá? Olha que bacana, né? Eles vão pulando de um para outro, né? Muito, muito bacana mesmo, né? Então, um efeito aí, show de bola, não é verdade, pessoal? Então, aqui, né, fiz uma pequena aplicação aí com o LDR e com os if-elses que a gente aprendeu na aula passada. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí razoavelmente bem, né? Apliquem aí o analog read, né, que foi a principal peça aí na nossa aula de hoje, é esse daqui, ó. Analog read, né, foi o comando novo que vocês aprenderam hoje, tá? Vamos fazer a leitura de valores analógicos. Tudo bem? Abraços, pessoal. Até a próxima.